O conceito de Smart City é muito amplo e ele se adequa às características de cada um dos locais onde ele é implantado. Hoje o nosso café da manhã é com a Susana Marchioni, que vai falar sobre uma experiência brasileira, ou talvez ítalo-brasileira, das Smart Cities no Nordeste. Não só no Nordeste, é isso que você vai contar pra gente agora. Eu queria entender um pouco melhor como foi a implantação dessas Smart Cities no Nordeste, no Ceará e no Rio Grande do Norte, e como é que a Planet Smart City chega em São Paulo. Você precisa pensar em 4 pilares fundamentais. Não ligue a tecnologia como o único elemento importante de uma Smart City. A tecnologia é o meio, mas não é o fim para mudar a vida das pessoas. Você precisa pensar também no meio ambiente e precisa pensar na inclusão social das pessoas e no planejamento urbano. Esses 4 elementos criam aquele que eu de verdade considero uma Smart City. Portanto, infraestrutura de alto padrão e inclusão social, além da tecnologia, são a base de tudo. As características que a gente tem no Nordeste, nos lançamentos e nos empreendimentos do Nordeste, estão voltados para a inclusão. Então, são empreendimentos com valor acessível. Como é possível fechar essa conta? Você precisa de projetos grandes, ou seja, grande déficit habitacional. Os números me dão a possibilidade de dar para todos espaços compartilhados, serviços comuns. E 2, o nosso aplicativo. Nós temos a possibilidade de vender produtos e serviços no Planet App, receber comissões de que vende e essas comissões voltam em termos de projetos sociais. Portanto, eu tenho moradores que compram a preços acessíveis e depois tem espaços compartilhados, cozinha compartilhada, espaço de coworking, curso de inglês, cinema gratuito, biblioteca de objetos, tudo isso é grátis para os moradores. Por quê? Eu posso vender eletrodomésticos no meu Planet App, que vende eletrodomésticos me paga uma comissão, que parte é lucro da Planet e parte volta nesses projetos sociais. Eu vou te pedir uma comparação. Esse é como um processo de afiliados, é isso? Uhum. O conceito é bem parecido. Imagina a possibilidade para um produtor de eletrodoméstico, de móveis, de cada produto, ter um aplicativo com muitas pessoas cadastradas. Todos os meus moradores se cadastram e eles são potenciais compradores. Se eles recebem um desconto bom, por que não comprar? Se eles compram, a empresa me paga a comissão. Essa comissão banca o curso de inglês, as bicicletas compartilhadas, a iluminação de LED. Isso tudo volta em termos de benefícios para os moradores. Mas não é um condomínio, porque eu estou te fazendo todas essas perguntas porque para um brasileiro, talvez esse conceito não seja tão fácil assim de entender. Verdade. Então não é um condomínio, não é que eu pago uma taxa condominial. Projetos abertos sem taxa de condomínio. E como é que a gente cuida? Porque a pergunta imediatamente é, se não tem um síndico, quem é que cuida da cidade? Exato. Nós temos um carro-chefe, que eu chamo de Community Manager, o gestor social. É um time nosso, bancado totalmente para nós, que trabalha com os moradores pelo menos 2 anos a cada semana e depois acompanha a cada mês o trabalho do comitê que a gente cria junto com os moradores. Eu brinco dizendo que entre um síndico e um psicólogo. O que significa acompanhar os moradores? Direitos e deveres. Você mora na Smart City, não tem a taxa de condomínio, mas você precisa cuidar das áreas verdes, das áreas institucionais, começar a pensar naquele que eu chamo de bem comum. Nós latinos, às vezes, não somos bons nisso. Eu aprendi no norte da Europa, no Japão, que o bem comum é casa. Portanto, uma área verde, uma área institucional é nossa. E as pessoas precisam cuidar da cidade toda. Aquela palavra mágica em inglês, to belong, pertencer. Portanto, o nosso community manager faz reuniões, cria comitê para fazer hortas urbanas, limpeza das áreas comuns, criar cursos de interesse dos moradores, ou seja, as pessoas viram donas da cidade através de comitês. Empoderamento é no lugar do condomínio fechado. Ok, eu vou me aprofundando aqui para que as pessoas possam entender. Quando você faz um empreendimento desse, para a cidade em que ele é implantado, isso é um loteamento. Sim. Então toda a coleta de lixo, todo o trabalho urbano que uma cidade tem, esse bairro, esse novo bairro também terá, da prefeitura daquela cidade. Então só para a gente marcar quais são as cidades em que hoje a gente tem os empreendimentos horizontais.
estamos no Ceará, com a Smart City Laguna em São Gonçalo do Amarante, perto do Porto do Pecém. Smart City Aquiraz e Smart City Praia Bela na prefeitura de Aquiraz e Smart City Natal em Rio Grande do Norte. Então, são bairros, loteamentos, corretamente, como você falou. Isso significa que a rua é da prefeitura, a iluminação pública, a água, esgoto, tudo isso das concessionárias. A gente constrói e entrega para elas. Nós temos a obrigação de entregar, porque não é um projeto fechado. Consequentemente, eu não sou a dona nem de uma rua, nem da iluminação pública, nem da água. São as concessionárias junto com a prefeitura. Aquele que a gente faz é entregar uma infraestrutura de alta qualidade e doar, porque é obrigação nossa, doar para a prefeitura devido à lei dos loteamentos. Então, por exemplo, uma praça, que certamente a gente tem ali praças, pertencem ao poder público. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o sistema de cooperativa entre os moradores cuida daquela praça, atuando ali para que haja um cuidado, para que haja uma limpeza. Esse é o conceito. Os moradores empoderados começam a ter aquele conceito de pertencer à própria cidade. Eu não moro em uma casa, o jardim não é o limite, é a rua, é cuidar de verdade da cidade, é aprender aquela educação básica que às vezes não sempre existe. A criança aprende a não jogar um papel no chão se cresce com esse pensamento. Portanto, o trabalho do nosso gestor social é exatamente isso, pensar na cidade como a própria casa. Então vamos continuar falando do gestor social. Sim. Ele é uma pessoa que está ali por 2 anos, como você disse, criando Sim. os comitês e fazendo Sim. toda essa educação. Chamamos dessa forma e depois continua. A cada semana é presente nos primeiros 2 anos. Depois é um acompanhamento mensal dos comitês. Mas vamos supor que acontece algum problema, o comitê não funciona bem, saíram muitos moradores, por algum motivo tem problemas, o nosso gestor social volta. O intuito é criar comitê que de verdade consigam acompanhar um processo de desenvolvimento das pessoas na cidade. Esses empreendimentos hoje já foram entregues, já tem moradores, todos os 3? Todos têm moradores, não foram totalmente entregues, falta finalizar alguma etapa, mas a maioria da infraestrutura já é realizada em todos. E temos moradores, temos quase 200 casas em Natal, quase 700 em Aquiraz e 550 em Laguna. E moradores, famílias, comitê que funcionam, grupos ativos. Eu acho fantástico ver como as pessoas cuidam da cidade. É algo diferente daquele que as pessoas às vezes imaginam. Se você visita a Smart City Laguna, tem uma das primeiras ruas, os meus primeiros moradores, eu conheço ele de nome e sobrenome, foram os primeiros que apostaram na gente, e eles chamam a rua deles Beverly Hills, porque eles aprenderam a cuidar de uma forma que para nós é orgulho total. A gente tem algumas imagens aqui dos empreendimentos, mas Sim. eu quero saber se no momento em que eu adquiro uma casa numa Smart City da Planet Smart City, eu posso fazer a mudança que eu quiser, ou eu preciso passar isso pelo comitê, quer dizer... Você pode, é um projeto aberto, consequentemente, legalmente, você não tem um comitê que pode votar sobre assuntos que são responsabilidade da prefeitura. Portanto, se você quer fazer um andar a mais ou mudar a fachada, você precisa do alvará da prefeitura, não do comitê, não tem esse poder. Ok, então não tem essa característica Exatamente. de casas iguais, etc. Sim, não tem. Ok. Bom, então a gente falou um pouco sobre essas casas. Eu gostaria de ouvir os moradores. Algum dia eu quero ouvir os moradores, quero conhecer e quero ouvir os moradores. Convidadíssima. Porque eu acho que entender como é essa educação talvez seja o principal ponto. Sim. O Brasil talvez ainda não esteja acostumado a trabalhar no coletivo como alguns países da Europa. Então, concordo com você. Ouvi-los é importante. E não é simples, sabe por quê? Sendo que não é costume, que não é normal, às vezes as pessoas misturam os papéis, ou seja, quem é a Planet, quem é a concessionária, quem é a prefeitura. Tem um problema de energia, tem alguém que pensa, é culpa da Planet, eu tenho a obrigação de entregar para a concessionária. Portanto, o nosso gestor social tem esse papel, explicar o que é a Planet, o que é a prefeitura, o que é as concessionárias. E não é nada simples, eu te garanto. Acho que é uma educação política até nesse sentido, de responsabilidades. Total. A Planet é uma empresa ítalo-britânica, é isso? Sim, correto. E vocês decidiram fazer esse investimento no Ceará. Foi a primeira experiência de vocês aqui, hoje vocês estão também no Rio Grande do Norte. Por que o Ceará?
Olha, saiu uma matéria na revista britânica The Economist, alguns anos atrás, que falava os 10 melhores lugares do mundo onde investir. E a gente estava procurando um lugar no Brasil onde fazer o projeto piloto. Eu peguei a minha mala, fui lá visitar, e essa região tem um déficit habitacional gigante e muito desenvolvimento econômico. Como falei, eu preciso de economia de escala, portanto, o primeiro projeto foi de 300 hectares. E lá começou todo, Smart City Laguna, São Gonçalo do Amarante, Porto do Pecém, e chegamos até São Paulo graças a isso todo. Ótimo, então bom, de lá a gente vem para São Paulo, é um pulo muito grande. Nós sabemos que o Brasil inteiro tem déficit habitacional. Sim. Então esse pulo do Ceará, dos empreendimentos horizontais para São Paulo, com esses empreendimentos verticais, acontece de que maneira? Você falou certo, grande déficit habitacional, mais de 7 milhões de habitações somente no Brasil, que é um dos 5 países do mundo com maior déficit habitacional. Chegamos com projetos verticais, aqui na capital, mas com o mesmo conceito, aplicativo dos moradores, gestão social, espaços compartilhados. E olha, a Planet chegou a trabalhar hoje também nos Estados Unidos, na Colômbia, na Itália e na Índia. E os projetos, para incrível que pareça, são parecidos. Ou seja, todos querem um lugar lindo, projetos arojados, lugares onde a criança pode estar no dia no lugar que na rua, biblioteca, coworking, aula de inglês ou de uma outra língua. Ou seja, todos querem as mesmas coisas, pensar no meio ambiente, usar a tecnologia para se beneficiar. É incrível, mas os Estados Unidos, a Índia, o Brasil, a Itália têm projetos bem parecidos. Mas aqui em São Paulo, sim, você está numa região da Zona Leste, então você tem que ter preços bastante acessíveis. Sim. Lá é uma unidade de quantas unidades tem no empreendimento? Nós estamos falando de mais ou menos 500 unidades por projetos e de mais ou menos 40 metros quadrados por cada unidade. Há pouco mais de 230, 240 mil reais. Esses são os valores. E a outra região é Freguesia do Ó. Exatamente. Aqui é um pouco mais caro, é um tipo de público um pouco diferente. E a gente é muito, como posso dizer, resiliente. A gente se adapta ao tipo de público. Tentamos de fornecer o preço acessível e as soluções smart acessíveis para o nosso público. Ou não faz sentido vender mais caro daquele que uma pessoa pode pagar. Em que fase estão esses empreendimentos de São Paulo? Estamos em construção acelerada e o intuito é entregar no final do próximo ano e com vendas muito boas, portanto, mais projetos ainda em São Paulo. Mas todas as unidades já foram vendidas? A maioria foi vendida, todas não, no Freguesia mais que no Itaquera, mas eu acho que nos próximos meses vamos zerar o nosso estoque, isso é muito positivo. Então o que a gente tem são edifícios, sim, também com o mesmo sistema do aplicativo, sim, mas e esse conceito do gestor social? Trabalha da mesma forma, trabalha com moradores, se comunica com eles via aplicativo e presencialmente, diretamente no prédio. Mas não é um condomínio. Os verticais sim, são condomínios. Não, o gestor não é o síndico do condomínio. Não, de jeito nenhum. Tem um síndico que faz o papel dele. O gestor social eu chamaria de facilitador entre os moradores. É um perfil que acompanha o síndico, mas tem um papel totalmente separado. Tá, então ele também faz esse papel com essas pessoas, sim, de educá-las, de mostrar sim, quais são E em termos de objetos e coisas compartilhadas, o que a gente tem de fato, ou terá? Coisas que eu acho bem legais. Exemplo, biblioteca com livros que são cadastrados, cada um no aplicativo. Na tarde você pode ver se o livro que você quer tem ou não tem. Depois chega à noite, no horário que quer, e com uma fechadura eletrônica entra e pega. Biblioteca de objetos. No lugar de livros, temos equipamentos, sei lá, martelo, furadeiras, coisas desse tipo, cadastradas uma por uma. Você escolhe gratuitamente no aplicativo e depois usa e devolve. Não precisa gastar dinheiro, ter isso todo em casa sempre e nem ter um espaço para guardar esse tipo de coisas. Esses são todos benefícios para os moradores que vêm gratuitamente junto com a Planet. E nesse sistema, vocês também contam com os parceiros, os afiliados, como vocês fizeram nos condomínios horizontais? Como sempre, o intuito é, mais moradores temos, mais produtos descontados podemos oferecer para os nossos moradores. Portanto, avançando com as parcerias. Você pode dar exemplos concretos de parcerias, de empresas que são parceiras hoje da Planet com eletrodomésticos, com sim, equipamentos? Olha, te faço um exemplo espetacular que a gente tive na Itália.
com 800 apartamentos. Eu sei que aqui parece um número pequeno, na Itália 800 é um número muito grande. Parceria feita e assinada com a Electrolux. Vendemos para todos os moradores geladeira, micro-ondas, equipamentos desse tipo, com um desconto de 40%. Você sozinha, nem pagando à vista, consegue 40% de descontos. Todos compraram e nós recebemos da Electrolux uma comissão que volta em termos de projetos sociais, projetos compartilhados e, obviamente, também lucro. Mas é fácil fechar esse tipo de parceria no Brasil ou é mais difícil do que na Itália? Não é fácil ou difícil, depende do número de moradores. Todos me falam, quantos moradores você tem? Mais gente eu tenho, mais possíveis vendas eles têm e mais dá um desconto. Portanto, mais conseguimos desenvolver projetos, mais moradores temos, melhores vão ser os descontos. Esses moradores se conectam entre si? Todos os moradores da Planet se conectam entre si? No aplicativo. Mas não independente do empreendimento Cada que um eles independente do outro. Mas temos um sonho que de chegar a fazer eles conversar no nosso aplicativo para se conversar, se comunicar, ter um escâmbio cultural. E o sonho que vai além disso é chegar a ter uma comunicação com os aplicativos de outros países. Imagina mostrar uma festa, um evento indiano comparado com um brasileiro. O intuito é exatamente esse. Seria maravilhoso. Bom, vamos falar só então para fechar, vamos falar de números para deixar uma coisa bem... Então, unidades de empreendimento horizontal, são quantas hoje atualmente no Brasil? Nossa, números de lotes, estamos falando de mais de quase 15 mil lotes, mais ou menos estamos falando desse número. 15 mil lotes, Ceará e Rio Grande do Norte hoje. Exatamente, todos juntos. Nesses empreendimentos, qual o percentual de unidades que já foram entregues? Uns 70%, mais ou menos. E aí a gente está falando de casas em que padrão de valor? Casas a partir de 140 mil até quase 300 mil reais. Ok, então esses, falamos dos horizontais. Tem mais horizontais em vista para ser lançado nos próximos anos? Acabamos de chegar um projeto, Praia Bela, sempre na Prefeitura de Aquiraz. Portanto, esse ano estamos aqui, próximo ano com certeza outros projetos. Ok, agora vamos falar dos verticais. Sim. Só temos verticais aqui em São Paulo. Algo chegará também em Fortaleza, algo chegará também lá. Então hoje temos dois empreendimentos. 3 na realidade. O primeiro foi entregue no bairro do Bela Vista 2 anos atrás. E 2 em andamento agora de mais ou menos 500 unidades cada um em Freguesia do e Itaquera. Ok, então quantas unidades estamos falando aí, Bela Mais Vista? de 1000. Mais de 1000 aqui em São Paulo. Sim. Com possibilidade de novos lançamentos em São Paulo? Também. Já pode falar que bairro? Não sei ainda não, mas chegando sim. Ok. Chegando sim. As pessoas que querem entender ou eventualmente visitar um desses empreendimentos em São Paulo, o que deve fazer? Entrar diretamente em contato com a gente via redes sociais, planetsmartcity.br ou com nossos corretores diretamente no escritório de Fortaleza ou também com o time daqui do Viva Smart, esse é o nome dos projetos verticais aqui em São Paulo. E só os empreendimentos da Planet Smart City são vendidos apenas pelos corretores de vocês ou outros, vocês abrem isso para outras corretoras? Temos imobiliárias que trabalham com a gente, sim, absolutamente sim, cadastradas com nós. E o último tópico que eu gostaria de ter nessa entrevista que eu gostaria que você contasse rapidamente como é o centro de pesquisa que vocês têm na Itália, porque eu acho que dali parte muitas das ideias que hoje a gente vê implantadas nessas Smart Cities brasileiras. Tudo começa em Turim, a minha cidade, a 1 hora de Milão. Centro de competência com mais de 400 pessoas, engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, que juntam ideias smart do mundo todo que são integradas nos projetos. E não é um centro que trabalha somente para a gente da Planet, é um centro de consultoria que é uma referência na Europa de projetos smart. A partir do projeto de engenharia até a gestão social ou a um aplicativo para os moradores. Muito bacana, então espero conhecer o centro algum dia. Convidadíssima em Turim, precisa nos visitar. E mais que isso, nosso próximo encontro, quando tivermos a oportunidade, é para visitar o Viva Smart aqui da Bela Vista, pode Maravilha, ser? E aí conversamos com alguns dos moradores. Perfeito. Pode ser? Combinadíssimo. Então, fechado. A gente finaliza hoje aqui esse café da manhã, te agradeço muito a presença, agradeço também a Luísa, que intermediou essa conversa.
Espero poder acompanhar outros lançamentos da empresa em breve. E a gente vai continuar falando de Smart City ou de experiências inteligentes do morar aqui no Brasil. Muitíssimo obrigada.